Alô, deodorianos, deodorianas, vamos falar sobre química, vamos lembrar do nosso conteúdo, vamos novamente tocar neste assunto tão interessante que seria a nossa química do carbono. Vamos falar das cadeias carbônicas, vamos falar das funções orgânicas e vamos falar de um assunto muito pertinente que é a isomeria. Vamos então lembrar que essas cadeias carbônicas são as representações gráficas de uma substância orgânica. E delas você chega nas funções orgânicas, que vão separar as substâncias orgânicas em vários grupos de funções. E cada grupo desse é chamado de função orgânica. Entre elas o hidrocarboneto, o haleto orgânico, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, chegando até a parte de isomeria, que seria a parte mais interessante aqui desse capítulo. Ok? Professor Rogério falando das funções orgânicas. Vamos começar nossa aula hoje, continuando nosso assunto de química orgânica e levando um material diferente. De olho no Enem, vamos lembrar das funções orgânicas. Nós sabemos que toda substância orgânica é representada na forma de uma cadeia carbônica. Vimos que há uma enorme quantidade de compostos orgânicos. Existem muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos, como da última vez que nós aqui falamos. Estudá-los individualmente é praticamente impossível. Uma saída é agrupá-los de acordo com propriedades químicas semelhantes. Cada um dos grupos é dito função orgânica. Nós falamos outro dia este assunto ainda em sala. Cada grupo de substâncias orgânicas recebe o nome de função orgânica. Estudos demonstram que tais propriedades semelhantes são devidas a átomos ou grupos de átomos presentes na molécula e são denominados grupos funcionais. Exemplo de grupo funcional presente na função éster. Veja aí nesse círculo a representação da função éster. Ésteres dão sabor a balas e gomas de mascar. E a importância da função éster? Nós temos aí os ésteres representados na nossa vida. Ésteres dão sabor a balas e gomas de mascar. A função orgânica considerada mais simples é formada exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. É por isso denominada a função hidrocarboneto. Exemplo de hidrocarbonetos. Você tem aí a substância metano. Exemplo de hidrocarboneto. Aí novamente uma outra representação da função metano. O metano é o hidrocarboneto mais simples e, para quem ainda não sabe, é um gás combustível. Por outro lado, se substituirmos um átomo de hidrogênio apenas por um grupo chamado oxidrila, não temos mais a função hidrocarboneto, e sim a função álcool. Função álcool. Aí você tem o exemplo da substância etanol.
E aí a nossa forma estrutural, uma cadeia carbônica e o seu modelo espacial ao lado. E nós temos então o grupo hidroxila, tá, no círculo. E repare que a tetravalência do carbono é completada com o grupo OH. Como se vê, a raiz é a mesma, hidrocarbonetos, e perceberemos que as várias funções orgânicas são obtidas da mesma forma. A seguir, algumas funções orgânicas, as quais estudaremos com mais detalhes oportunamente. Destaque para os grupos funcionais. Aí você tem a função, hidrocarboneto, você tem o grupo funcional, nesse caso exclusivamente carbono e hidrogênio, aí você tem o exemplo CH4, que seria a fórmula estrutural da substância metano, e a fórmula geral Rx. Os hidrocarbonetos são encontrados principalmente no petróleo, sendo em geral combustíveis e matéria-prima de plásticos. A função álcool, que tem o grupo funcional OH ligado a carbono saturado, tá? Aí você tem um exemplo da substância etanol, CH3CH2OH, cuja fórmula geral é ROH. Mais uma representação do etano. Perceba aí o grupo hidroxila, o grupo OH. O principal álcool é o etanol, sendo combustível e solvente. Função aleto, grupo funcional. Nesse caso, o grupo funcional seria a representação de um halogênio. Exemplo, CH3CH2Br, fórmula geral Rx. E aí você tem uma fórmula diferente do fluoreto de carbono, que é o gás freon, que é haleto que destrói a camada de ozônio. Função ácido carboxílico. Aí você tem o grupo funcional COOH, chamado carboxila. Exemplo, CH3COOH, fórmula geral RCOOH. Um ácido carboxílico importante é o ácido etanóico, componente do vinagre. O éter comum no passado foi utilizado como anestésico. Função éter, grupo funcional, o oxigênio na condição de heteroátomo. Exemplo, CH3OCH3, fórmula geral R, O, R'. E aí a representação espacial de um éter comum. Há ainda outras funções orgânicas. Por enquanto, como introdução às funções orgânicas, destacamos as apresentadas por servirem de base para as